Muito bem, então, pessoal, estamos aqui com mais uma edição do Tríade Podcast. Eu sou Marcelo Fassbinder e hoje é um programa muito especial. Mas antes de apresentar o meu convidado de hoje, eu quero fazer diferente. Eu quero falar sobre os meus amigos aqui, o meu sócio e os meus colaboradores, que é o pessoal que está sempre aqui em cada gravação, que é o Luan Possebon, que está na parte de edição de vídeo, né, das imagens, e no áudio o Johnny Studios, produtor musical, né, tem uma gravadora. Johnny Studios é o cara que está aqui no áudio, aqui, fazendo a captação de áudio pra gente. E o Gabriel Ávila Fassbinder, grande batera. Muito obrigado, pessoal, por você estar apoiando aí a gente aí. E vamos lá tocar o barco. Mas então é assim, ó. O convidado de hoje é um cara muito especial, que é um cara que eu conheci agora há pouco tempo através das redes sociais. E gostei muito do trabalho dele. Inclusive quem me apresentou foi o Johnny, da Johnny Studios, né? E eu passei a admirar e seguir essa pessoa, né? E pensei em trazer ele aqui para trocar uma ideia, porque eu acho que ele tem bastante conteúdo e um cara muito talentoso. É o meu amigo Nicolas Garcia. Tudo bem, Nicolas? Tudo bom. Cara, obrigado por ter aceitado o convite de vir aqui fazer esse bate-papo com a gente aqui. Cara, é o seguinte, primeiro é assim, ó. O Johnny me apresentou, né, o teu trabalho. Eu comecei a te seguir e fiquei realmente, assim, achei muito interessante a forma com que tu faz o teu trabalho com música, né? E tuas composições e arranjos e tal. E aí quando o Johnny me falou a tua idade, eu fiquei até impressionado, né, cara? Tu tem que idade mesmo? 16 anos apenas. 16 anos. 16 anos, mas muita história pra contar, né? Mais ou menos. Não é muito que a gente é meio ruim de memória, mas... Então vamos lá, te apresenta aí. Tudo bom? Boa noite. Obrigado, Marcelo, a oportunidade. Boa noite, pessoas que estão assistindo. Tudo bom com vocês? Eu sou Nicolas, eu tenho 16 anos, eu sou músico de igreja, toca tudo um pouco, porque precisa, né? Falta música na igreja, a gente tem que aprender as outras coisas. E é isso aí, eu faço as músicas, tô gravando. O Johnny foi uma pessoa que Deus colocou na minha vida, que me deu a oportunidade de fazer o meu trabalho, o trabalho musical, e de estar aqui hoje também. É tudo culpa do Johnny. E tamo aí, não tem muita pretensão, nem muito profissionalismo, é só... Mas geralmente às vezes acontece assim, né? As coisas vão... A pessoa nem tem muita pretensão e nem é muito afim, assim, com fins lucrativos. Mas às vezes as coisas vão se encaminhando num caminho assim que vai dando certo e tudo vai fluindo, né? É o que eu percebi no teu trabalho, nos teus trabalhos, né? Que, aliás, eu já vi alguns, né? Eu já vi alguns, assim, por bastidores, assim, né? E achei muito interessante. Mas qual foi o primeiro instrumento que tu começou a tocar, Bateria. Nicolas? Comecei na bateria com 5 aninhos, por aí. Minha avó me deu aquelas bateriazinhas de criança que tem um bumbo, a caixa, um prato. E foi a felicidade, assim. E tinha aqueles... como é que chama? Que sempre acontece, né? No final do culto... as crianças vão pra foto da bateria e deixa eu tocar um pouquinho, acontecer isso também lá. Sim, começou assim. Os bateristas não ficavam meio... Eu não me lembro. É muito novo, né? Só lembra da bateria. Eu lembro da bateria. Eu lembro que minha mãe brigava assim comigo às vezes. Deixa eu te tocar, Nicolas. Mas eu lembro da bateria, de ficar imitando o baterista no culto, assim. Legal, cara, que legal. E logo depois da bateria veio... Depois da bateria, aí com 11, eu me interessei pelo baixo. Aí comecei a estudar baixo. Uhum. Pô, que legal, cara. E logo em seguida, provavelmente, né, veio o violão, guitarra. Aí do baixo, como eu não tinha baixo, eu tocava baixo no violão. Aí, consequentemente, minha mãe me ensinou a fazer uns acordezinhos assim, e aí foi o violão junto com o baixo, assim. Meio que ao mesmo tempo, assim. E a tua mãe toca também instrumento? Minha mãe toca o feijão com arroz e violão, mas ela toca bem, canta também. E ela que me ensinou, assim, os acordes, como fazer exercício, mão, pestana, tudo ela que me ensinou. Legal, cara. Pô, a tua mãe toca. E teu pai? Meu pai também, meu pai é saxofonista. Muito legal, pô, saxofonista é legal, né? O meu pai, ele foi... Ainda é, né? Mas tá se encaminhando pra ser, mas foi muitos anos membro da CCB.
da Congregação Cristã do Brasil. E Que é uma fica- igreja tradicional, né? Então é homem de um lado, mulher de outro, mulher de véu. E É bem tradicional. Isso, bem tradicional. E a banda da igreja é a orquestra, né? Ah, Então entendi. tem 3 fileiras de cadeira. Tem as mulheres num canto, aí os músicos no meio, os irmãos que não tocam, só cantam no lado assim. Aí tem sax, tem violino, violoncelo, trombone, acordeão, tem de tudo. E tu te criou nesse ambiente aí. Me criei, aí a minha mãe era da quadrangular e meu pai era da SCB. Aí eu me criei na quadrangular com bateria, baixo, guitarra. E daí o meu pai era separado da família no canto dele e ele com sax e tudo. Então eu sempre tive muito contato com música, né? Com instrumento também, E né? todo tipo de música. Minha mãe me apresentou o rock. Minha mãe, roqueira, me Cara, apresentou agora Oficina me deu uma G3. inveja. Deu uma inveja agora. Minha mãe... Sabe que às vezes... Bom, te atrapalhei agora não falar. Mas tu sabe que às vezes... eu fazia assim, eu sonhava que a minha mãe tocava. Minha mãe, ela também era regente de coral, né? O envolvimento dela com música era em reger coral, né? E cantar também, né? Mas instrumento ela não toca, assim. E eu lembro que o meu irmão Denis, ele é baterista, né? Toca saxofone, teclado, violão também, é mais ou menos que nem tu, assim. E aí eu liguei pra ele e disse assim, ô Denis, vamos fazer a batera comigo lá na igreja lá. E ele, hoje eu não posso. Eu digo, será que a mãe faz? Mas eu falei meio que sonhando com o troço, né? E eu levei a sério a brincadeira, liguei pra minha mãe, disse, mãe. E ela, meu filho, tudo bom? Mãe, olha só, precisava que a senhora fizesse um favor aí. Tem compromisso hoje? Ela disse, não tenho. Faz a batera pra nós hoje. Ela disse, tu tá louco? O que tá falando? Mas tem períodos que eu sonho, assim, sabe? Então eu acho muito legal tu falar que a tua mãe toca instrumento musical e ela te deu também os toques, assim, dos primeiros passos, né, na música. Sim. Isso é muito interessante e muito legal, cara. Pô, parabéns, hein? E daí, na sequência, tu logo tava no baixo e foi já pra guitarra. Isso, pro baixo, aí foi pro violão, aí foi pra guitarra, aí foi pro teclado, e a gente vai se aventurando em tudo. Tô no caminho agora de virar trompetista. Pô, trompete é legal, trompete. É massa. Eu sou bem ruim, assim, não tiro 3 notas, mas tu é persistente. Mais ou menos. Mais ou menos. Cara, que legal, cara. Eu tava vendo algumas produções tuas, assim, de bastidor, né? Algumas coisas dos stories do Johnny que ele posta e tal, até dos teus também. E, cara, da onde vem essa criatividade? Isso vem da igreja, que nem tu falou agora? Ou tu te inspira em alguma coisa, em algum estilo de música mais específico, assim? Porque eu percebo que as tuas influências musical, né, a teu gosto musical é muito legal, cara, é muito atual, assim, sabe? E tem uma coisa que tu coloca um tempero, assim, uma coisa bem, bem peculiar teu, sabe? Eu acho bem interessante isso. Me fala, o teu gosto musical, ele partiu de mais ou menos assim, em qual ponto, assim? É claro, tu me falou que tinha a orquestra da igreja e tinha na quadrangular lá, que era baixo, batera e guitarra, né, teclado. Sim. Me conta aí. Sabe que eu comecei a me perguntar essas coisas muito recentemente, depois que eu comecei a gravar com o Johnny. Que as pessoas, aí eu mostrava as músicas que eu tava gravando para as pessoas, nossa, é bem banda tal. Aí eu, nossa, mas eu nunca pensei. Aí eu pensava, ouvia a minha música, ouvia a banda tal. Faz sentido. Então eu tô descobrindo as minhas influências, percebendo, eu acho... Descobrindo, né? Descobrindo aquilo que... Eu nunca parei pra pensar. Eu só fazia as coisas, né? Mas, com certeza, acho que a maior influência da minha vida é rock e rap. Porque eu cresci ouvindo dentro de... Eu acho engraçado, todo crente roqueiro fala, que minha mãe não deixava eu ouvir Oficina G3, falava que era coisa do diabo. Eu não passei por isso, eu ouvia com a minha mãe que me apresentou. Ela ouvia na barriga da minha mãe ouvia Oficina G3, ouvia PG, ouvia Resgate. Pô, uma hora dessa tem que trazer tua mãe aqui pra conversar com ela, né? Sim, minha mãe é uma pessoa maravilhosa. Legal, cara. Uma baita influência. E eu cresci ouvindo o rock, então, né? E eu ouvindo o Pregador Lu, do rap. Né? Pô, legal. Então, o Pregador Lu, Ao Cubo, o DJ Alpiste, eu cresci ouvindo isso, rock e rap. Aí, quando a minha irmã também sempre foi roqueira, aí começava a me apresentar as bandas gringas, Flyleaf, Skillet, P.O.D. Aí tinha essa soma de rock com rap. Então, eu cresci na minha vida toda ouvindo rock e ouvindo rap. Então, é isso que me forma. Tanto que as minhas músicas... Eu acho engraçado que o pessoal... não sei tuas músicas, mas música lançada eu só tenho uma, né? Eu não lancei mais nada desde então.
tudo que eu tenho 2 músicas no meu Instagram, que tem lançado lá no IGTV, coisa que eu fiz em casa, e não tem mais nada, é só isso. Mas eu acho que mas tem muito algumas brincadeiras que tu faz com a música, que tu posta às vezes nos stories, algumas coisas assim que o Johnny também posta. Então a gente percebe isso, né? Por isso que a gente acha que é bastante coisa, né? Embora tu não tenha gravado já, assim, um número X de músicas, a gente já percebe essa tua musicalidade, assim, pelas as brincadeiras que tu faz, assim, naquilo que tu ama, né? Que é a música, né? É, com certeza. Então a gente percebe muito, é muito perceptível isso, né? Cara, eu acho fantástico, assim, eu acho que tu seguindo nesse caminho, nessa linha que tu tá indo aí, cara, tu vai muito longe, hein? Vai vou tentar. longe. Não, mas tu vai ver. Depois tu vai voltar aqui e vai me dizer, bah, cara, é verdade mesmo, era isso aí. Amém. Que legal, cara. E na tua casa lá, teu pai e tua mãe, tu e tem mais alguém? Tem Irmãos, a minha irmã. Tem uma irmã mais velha, tem 22. Tem 22. Hoje, esse ano ela foi embora, foi morar sozinha. Na casa dela. Que legal. Mas é 3 ruas pra baixo de casa, então ela almoça lá em casa, vejo ela todo dia, não faz muita diferença. E ela também é envolvida na música. Também envolvida na música. Ela canta. No meu CD, agora que eu gravei com o Johnny Lee, tem a música com participação dela. E ela, assim, a minha mãe me introduziu no mundo da música, mas quem me apresentou as bandas, os cantores, tudo foi a minha irmã. Ela que me dizia, ouve isso, isso e aquele outro. O resto não precisa ouvir, é só esses aí. E tu foi seguindo, eu fui seguindo a orientação dela. E hoje, assim, as minhas conversas musicais que me fizeram, assim, dar os brainstorms, os tics, a chave que muda na cabeça do pensamento musical do cara foi conversando com a minha irmã. E a minha irmã, ela não toca. Ela toca violão, sim, né, mas é o feijãozinho com arroz, igual minha mãe, e canta. Mas ela ouve muita música e a gente sempre conversa bastante. E a minha irmã estuda psicologia. Então ela vê a música, ela não vê as notas, ela analisa o contexto da música, ela pensa no sentimento. Então essa visão da música que a minha irmã me apresentou, isso teve uma influência muito grande em mim de pensar na reação que a música traz para a pessoa que está ouvindo ela. Ah, entendi. Não é somente somente num acorde, somente não é numa somente, melodia. olha que solo massa. Não é. Nossa, olha que sentimento que essa música dá. Isso que é interessante, né? Então talvez, eu acho que talvez não, com certeza é por isso que o teu som ele chama atenção. A gente percebe que tem algo a mais, assim, sabe? Então certamente está explicado. É por isso, cara. Porque se todas as pessoas que são amantes da música pudessem perceber isso, né? Que quando vai executar uma música, uma melodia, acordes e tal, executar uma música não é simplesmente só o tocar, né? Só apresentar um solo bonito, mas sim colocar um sentimento. Tem que interpretar, porque né? a atmosfera, o músico é assim, né? Se ele não tá bem, a música dele não tá boa. Não tá legal. Claro, não tá bem assim... Claro, às vezes tem aquelas músicas mais tristes que são verdadeiras obras de artes, mas são inspirações, né? Através de sentimentos, né? Agora, é isso que eu digo, é colocar o sentimento na música, né? Isso é muito interessante, então tu teve uma boa professora. Que foi tua irmã, né, cara? Sim. E ela canta também, participou Canta muito. Nossa, quando eu crescer eu quero cantar igual ela. Como é que é o nome dela? É Luana. Luana Garcia, maquiadora. Tá? Segue ela no Instagram, Lu Garcia Beauty. Maquiadora profissional e colorista de cabelos. Legal, cara. Quando você quiser dar uma platinada, assim, chama ela. Mas uma coisa que ficou... às vezes eu percebo... Sempre quando eu conheço alguém, assim, por mais que não seja pessoalmente, mas por redes sociais, eu começo a observar o trabalho. E uma coisa que eu sempre me pergunto, é uma curiosidade minha, é tipo assim, eu vejo que tu executa muito bem nas gravações, tu é um ótimo instrumentista, né? Tanto Obrigado. Tocando bateria, tocando baixo, tocando guitarra. E eu fico pensando assim, pô, com tão pouco tempo, tu é tão novo, né? Tem 16 anos, né? Pô, não parece que tem 16 anos. Eu fico pensando, pô, o cara tem 16 anos e o cara já tá gravando um baixo, uma linha de baixo legal pra caramba, sabe? Uma guitarra legal, um solo legal, bateria legal, como se fosse já um cara uma certa experiência, né?
Eu te pergunto agora o seguinte, no teu dia a dia, música, assim, na questão assim de tu praticar o instrumento, tu colocar assim aquilo que tu sente na prática do instrumento, tu deve ficar muitas horas estudando, treinando, não? Mais ou menos, assim, depende do que você chama de estudar e praticar. Praticar é o seguinte, às vezes o estudar é tu pegar conteúdos, né? Claro, tem N tipos de estudos, né? Uhum. Tu vai estudar aquilo que tu não sabe. Então tu vai pegar tudo aquilo que tu não sabe e tu vai começar a praticar o que tu não sabe. Já tem o outro tipo de estudo que é, tu tem um tino para um tipo de música e aquilo tá na tua veia, a música, no teu sangue, tá em ti, tá na tua alma, né? E tu começa a desenvolver isso, né, no instrumento. Então, geralmente acontece assim, quando o cara se tranca no quarto e fica assim, quando vê, passou 4, 5 horas e o cara tá tocando e cantando. É uma coisa que flui mais naturalmente, né? Uhum. Então, como é que é teu... Eu vou te falar que eu fiz isso pouquíssimas vezes na vida. Assim, na intenção de estudar e praticar, pouquíssimas vezes. Eu passo mais tempo com a guitarra na mão porque eu gosto de jogar. Então eu jogo com os amigos e tal. Aí eu tô jogando e a guitarra fica aqui do lado, pendurada na parede. Uhum. Aí eu morri. Aí tem que esperar pra nascer de novo, pega a guitarra e fica tocando. Fica tocando. Então assim, desde sempre. E eu lembro que quando eu era mais novinho, só sabia tocar bateria, tinha bateria em casa, eu morria, ao invés de ficar tocando violão, eu ficava tocando bateria. Aí irritava quem tava junto na ligação e tal, né? Pô, o guri tocando bateria, eu não tocava bem. Então, pior do que ouvir um baterista, sem querer ouvir um baterista, é ouvir um baterista ruim. Aí irrita. Aí veio a guitarra, aí veio a guitarra. A guitarra ficou mais fácil até porque tu liga num fone, né? Nossa, não incomoda muita gente, não. Né? Agora eu sonho com a bateria eletrônica. Eu não entendo baterista, eu não gosto de bateria eletrônica. Eu gosto de bateria eletrônica. Porque a bateria eletrônica... mas o som ruim, não sei o que lá, não é a mesma coisa que tocar... Cara, eu toquei a minha vida inteira em travesseiro. Tocando na bateria eletrônica eu tô grande. Agora, se é som... Liga o cabinho USB no computador, bota um Easy Drummer ali, um VST e já era. E hoje em dia tem tanto recurso, né? Tanto recurso. Tu coloca a bateria que tu quiser ali, né? E pra gravar também, nossa, eu sempre usei bateria MIDI. E o problema da bateria MIDI é você executar os velocity bonitos, certinho, assim, pra parecer que tem alguém tocando. As MIDI tá tocando, toca no tecladinho. No teclado, né? Toca no tecladinho MIDI. Agora, se você na bateria eletrônica, que for uma bateria boa, assim, que vai pegar bem os toques na mão, os ghost note e tudo, larga um VST bom lá e já era. Já era, né? É melhor do que gravar, microfonar a bateria. E em casa não incomoda. Em casa não fica incomodando os vizinhos, né? Não incomoda os vizinhos. Meu avô morava do meu lado, meu avô e minha avó. Aí, quando eu ganhei a bateria, passou uns 2 anos assim, eles foram embora. Foram morar em apartamento, não quero mais saber de ser vizinho desse menino aí, mas não. E aí largaram. Foram embora. Beijo, vó. É uma viagem de... Que barbaridade. Tá aí o violão. Violão, mesma coisa. Hoje, por exemplo, a guitarra ficou no meu quarto. A minha irmã foi embora, aí eu fiquei com o quarto dela. Aí eu tenho um quarto que fica o computador e os instrumentos. E o meu quarto que tem a minha cama e o guarda-roupa. Porque o meu quarto é pequeno. É tão pequeno que não é nem um quarto, é um 8º. Aí não cabe muita coisa. Aí... Tanto que eu fiquei, acho que uns 2 ou 3 anos sem guarda-roupa. Aí o meu guarda-roupa era no quarto da minha mãe. Aí eu saía do banho, tinha que ir lá pegar a roupa e tal. Às vezes eu ia dormir, esqueci de pegar uma coberta, eu tinha que entrar no quarto dela, acordar todo mundo e tal. É meio contramão, né? É, meio contramão. Aí agora minha irmã foi embora, eu fiquei com o quarto dela e fiquei com o meu estúdiozinho. Pô, que legal, agora, cara. Eu não lembro por que eu tava falando isso. Tá, do violão. Aí eu deixei a guitarra no meu quarto mesmo e tava jogando e tava o violão do lado. Aí pega o violão e fica tocando violão. Fica tocando violão. Tranquilo ali. Se não tem violão, fica tocando teclado, desligado mesmo, né? Composição. É só pra mexer os dedos. E composição? Tu faz mais no violão ou tu faz assim, tô caminhando, tô no trabalho e tá a milhão aqui a música e eu, tem uma letra aqui. Como é que Acho funciona que na tua mente? A minha última composição mais recente foi do nada assim. Eu tava trabalhando e veio a ideia na cabeça. Agora as outras sempre começou fazendo um riff na guitarra. Todas assim. Sempre partindo de um riff. Sempre partindo num riff. Sempre assim. E eu tenho aprendido a compor. Eu fui estudar composição depois de ter gravado o EP. Eu acho que eu deveria... Normalmente o processo é inverso. Acho que eu tenho vacilado, né?
Mas então acho que os próximos trabalhos eu espero que sejam melhores, assim. Mas como é que funciona assim? Tu tá exemplo, tá no trabalho, pai, vem uma letra massa, vem uma melodia legal, uma letra legal, assim. Tu vai lembrar depois ou tu tem que parar tudo na hora e já anotar? Pega o celular e grava um áudio no WhatsApp. Eu tenho um grupo que só tem eu. Aí grava um áudio assim, mando pra mim mesmo. Pra ti mesmo, tu incomoda daí, só tu mesmo. Daí, isso, né? Aí eu chego em casa e escuto. Que legal, cara. É mais fácil, assim. Nossa, eu acho legal os artistas grandes. Sabe que é uma boa ideia isso aí. O cara que tem alguma letra, alguma composição, uma melodia... Sim. Criar um grupo. Um grupo com ele sozinho no WhatsApp. Eu vou criar um grupo pra mim. Faz isso, a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Lá eu mando tudo. Eu mando anotação, eu mando agenda, bilhete, aí mando áudio. Aí quando eu tô tocando guitarra, fico gravando 5 minutos de áudio. E daí, se eu faço alguma coisa legal no meio, eu tenho registrado. Assim. Já tá ali tudo registrado. Já tá ali. Mas não tem como escapar nada, né? Não tem. E normalmente é mais difícil você perder os áudios que você manda no WhatsApp. Porque ele fica numa pasta separada. Nos arquivos do WhatsApp tem o WhatsApp áudio, aí tem o sent, os enviados. E quando tu apaga as tuas conversas, normalmente tu apaga tudo que você recebeu. O que você enviou ainda fica lá. Ah, é verdade. Aí eu ainda fico com os meus áudios guardados ali, normalmente. Agora o WhatsApp deu umas atualizadas, não sei se ainda é assim, aí eu nem apago. Pois é, mudou, né? Agora mudou. Agora é diferente. Tomara que não, né? Tomara que não. Aí eu nem apago as mensagens, não. Bom, já ele faz backup já tem um grupo dia, pra né? isso, né? Isso, não precisa. O grupo é teu, tu incomoda só tu mesmo. Exatamente. Tudo certo. E grupo assim de WhatsApp só tem o teu mesmo, que é pra ti mesmo. Não, eu gosto de grupo. Aliás, agora eu tô no grupo que tem eu, aí tem o grupo dos amigos mais íntimos, assim, e daí grupo de igreja e coisa assim. Nada muito demais. E em grupo de igreja, tu participa assim na parte da música? Sim, participo, toco. Agora eu fui promovido a baterista na igreja. Antes eu tava tocando guitarra. Aí o meu baterista é o líder de jovens. Aí teve um dia que eu tava tocando e a pedaleira da guitarra parou de funcionar. Pá, morreu. Parou. Aí eu desci, né? Vou assistir o culto, beleza. Aí o meu pastor olhou pra mim, aí o meu líder olhou pra mim, fizeram assim, e mandaram eu tocar bateria. Porque antes do meu líder chegar, a banda é 3. É eu, a banda sempre foi 3. Eu na batera, aí o meu pastor no baixo e o irmão do pastor no teclado. Aí sentia falta do violão, sentia falta da guitarra, mas não tinha quem tocasse bateria. Aí chegou o meu líder ali na igreja, aí ele é baterista. Aí ele foi pra bateria e eu fui pra guitarra. Só que assim, ele, como baterista, ele é um bom líder de jovens, assim, sabe? Entendo. Não, Júnior, você toca bem, tá? Eu gosto de te ouvir tocar. Mas eu acho que é melhor deixar o... Ele se esforça mais como líder. Porque o negócio dele é liderar e tal, né? Isso, pregar e pá, falar. Ele disse que ele não gosta muito de tocar bateria. Ele toca só porque precisa. Aí pintou a oportunidade. Eu tava meio solto ali, me botaram na bateria de novo. Aí o pastor chegou nisso aí e falou: tava bom a bateria do domingo, né? Tava mais baixa. Os irmãos não reclamaram. Aí agora eu fui promovido a bateria de novo e eu sentia muita falta de tocar bateria. Porque a bateria é legal, né? É legal, bateria, né? É o instrumento da minha vida. Se eu tivesse que escolher um pra tocar o resto da vida e esquecer o resto, seria a bateria. Legal, cara. Uma hora dessa vamos fazer um som aqui, baixo e batera aí. Vamos. Tem uma bateria, a gente monta aqui e já fizemos um som aí. Claro, com certeza. Então na igreja, o grupo da igreja musical, tu tá fazendo agora, foi promovido a baterista. Fui promovido a baterista. Que legal, cara. Pô, é bom, é legal a gente ver assim o envolvimento, né? Tu nessa idade assim, tendo esse envolvimento, levando obviamente, né, o teu trabalho muito a sério, né, que tu leva a sério. E tu ter essa participação também na comunidade que tu participa lá da igreja, né? Na parte da música. Isso é bem muito legal. E é muito louvável, né? Louvável, assim, pra atualidade de hoje, né? Eu tenho um amor muito grande à minha igreja. Eu congrego na comunidade evangélica Videira, tá? Que fica na rua Santa Catarina, 852. É perto da Transcal, no bairro Fátima, ali, perto da Rondon. Gravataí... É Cachoeirinha aqui. Cachoeirinha. Na Fátima, perto da Transcal, perto da Rondon. É quase do lado da Universal. Perto da onde era a garagem, onde é a garagem da Vicaso, era? Onde é isso aí mesmo. Agora, antes era na esquina com a Espírito Santo, aí a gente trocou de prédio e foi pra onde era a garagem dos ônibus ali e tal. Legal, cara, legal. Eu tenho um amor muito grande à igreja local, a tudo, e eu sempre
procuro priorizar, assim, sabe? Então até o pessoal, vem tocar na minha igreja sábado. Não posso, sábado tem culto. E aí tu vai lá e participa de uma forma bem relevante, bem... É porque eu entendo que eu preciso... Olha a dislexia tá batendo aqui. Não, fica tranquilo. Eu preciso parar pra pensar, senão eu não consigo raciocinar direito. É podcast. A gente é meio lento. E eu já entrei em muitos debates comigo mesmo sobre tocar em outras igrejas, por exemplo. Uhum. No fim das contas, qual a diferença de eu tocar na minha igreja e de tocar na igreja do Johnny? Eu vou estar louvando ao mesmo Deus, eu vou estar ajudando as pessoas a adorar o Senhor, fica mais bonito, com um instrumento a mais preenchendo, fica mais fácil, né? Uhum. Agora, se a minha igreja tá precisando, e a igreja do Johnny tá precisando, mas eu congrego na minha igreja, por que eu vou abandonar a minha igreja e ajudar a igreja do Johnny que tá precisando, se a minha também estará precisando, sabe? Então, no fim, eu prefiro acabar priorizando a minha igreja local, porque eu já tô ali, por que eu vou ficar saindo fora? É claro que há exceções e tal, enfim, é um debate longo. Mas até do meu ministério, assim, como cantor, como músico e tal, Sim. até que eu nunca recebi convite meu. Eu sempre me convido pra tocar, porque eu não sou cantor ainda. É só uma música lançada. Às vezes eu fico pensando, nossa, mas ninguém me conhece. Mas sim, eu não postei nada ainda. Não fiz nenhum lançamento. Enfim. Mas vai ser conhecido. Amém. Tu vai ver que vai fluir bem legal mesmo. Eu falo isso porque eu já tenho na parte da música já tem algum tempo já, né? Então a gente percebe assim quando a pessoa tem o tino tem o dom, né? Que Deus dá a cada um, né? Agora tu falou uma coisa muito interessante que eu fiquei pensando aqui sobre servir na igreja local, sabe? Levar o ministério a sério é uma coisa muito, muito legal, cara. E esse pensamento assim, tu vai muito longe, porque Deus ele honra muito isso, né? Tu tá num lugar assim aonde tu vê o que precisa e tu atender as necessidades, não que Cristo ele não precisa da gente para nada, né? É verdade. Nós que precisamos de Cristo, né? Mas quando a gente tem uma preocupação assim em levar a sério o ministério e levar uma boa nova, que é o evangelho, né? Através do louvor ou através da palavra que seja, eu acredito que Deus, acredito não, com certeza, é isso. Deus, ele fica muito satisfeito, né? Porque nós somos criados para louvar Deus, né? Então eu acho muito, muito interessante o que tu falou. Tô com 16 anos falando. Isso é muito interessante e muito legal, cara. Parabéns, viu, Nicolas? Mas me conta mais agora em relação ao teu EP. Meu EP, ele nasceu... Como é que... É isso aí, ele nasceu. É lá do comecinho, lá. Eu acho que a primeira música dele eu fiz quando eu comecei a brincar de fazer música em casa. Eu comecei a brincar de fazer música em casa porque em 2016 eu estava no 6º ano do ensino fundamental. Fizeram um negócio de escolinha de vídeo e edição na escola. Depois do horário letivo, tinha uma horinha lá com o professor Vili pra escolinha de vídeo e edição, fazer vídeo e tal. E daí nessa escolinha, o professor Vili, ele era músico. Acho que ele ainda é, na real, né? Mas ele tava falando e tal, fiz essa música, eu faço em casa, não sei o que lá. Aí eu pensei, mas dá pra fazer música em casa? Você não precisa ir no estúdio? Aí eu descobri que dá pra fazer música em casa. Aí o professor mostrou o nome do programa e tal, eu comecei a fuçar nisso. E a primeira música desse EP nasceu quando eu baixei um programinha de violão, VST de violão, porque eu não tinha violão pra gravar. Aí baixei o VST de bateria, aí eu só tinha guitarra, eu tava sem violão. Sem violão elétrico, era só ordinário, né? Não tinha microfone. Sim. Aí só tinha guitarra que dá pra ligar, o baixo, que dá pra ligar no computador também. Aí o VST de bateria, o VST de violão. E comecei a brincar, aí fiz uma melodiazinha. Aí, nossa, tá meio triste isso daí, né? Tão meio melancólico. Aí eu joguei no Google, Salmo mais triste da Bíblia. Aí apareceu, Salmo 88. Aí eu peguei o Salmo 88, aí dei uma lida assim, aí eu vi a música... Vou fazer um rap. E peguei o Salmo 88 e comecei a adaptar para fazer uma música. Fez uma adaptação. Fiz uma adaptação do Salmo pra música. Isso tu tinha que idade?
Bom, imagina, 2006, 2016. Eu comecei em 2016. Isso do Salmo Tem Tudo foi em 2018. Eu demorei para aprender a baixar os VST. Tato ficou num tempo ali aprendendo como é que fazia. Tive que aprender. Não aprendi muita coisa. Eu fico enrolando. Eu sou um ótimo procrastinador. 13 anos. 13 anos tu tinha. Acho que é. Tem 16? Bem 18, provavelmente. Eu não sou muito bom de matemática. Faz muito tempo que eu não vou pra escola, tá? Enfim, a primeira música desse EP nasceu assim. Foi sempre um negócio bem despretensioso. Eu fazia as músicas quando vinha ideia. E eu nunca estudei composição. Aliás, hoje estou estudando, mas na época, até antes de eu entrar em contato com o Johnny, antes de eu começar a gravar, eu nunca tinha estudado composição. Sempre foi um hobby, assim, fiz uma música. Sempre foi um instinto, né? Isso, sempre foi instintivo. Nunca tive a intenção de, virar músico. Todo músico tem aquele negócio de, ter uma banda, tocar e tal. Mas nunca foi, assim, o foco da minha vida. Porque a minha vida sempre foi ser músico de igreja. Então eu sempre me vi como um músico de igreja. Hoje eu sou um músico de igreja e não quero deixar de ser um músico de igreja para ser um músico independente, tipo carregar eu e a minha banda. Porque eu sei que se eu quero ter um impacto na vida das pessoas, é muito mais fácil, eu vou alcançar muito mais gente fazendo isso dentro da comunidade. Dentro da comunidade, pra isso que a igreja serve, é pra todo mundo se ajudar. Eu já vi isso, a minha igreja um tempo atrás convidava muito cantor e tal, vinha de fora e tal, pra ministrar, pregar. E volta e meia aparecia uns que chegava o cantor lá, aí alguém inventava de, por algum motivo, ligar pro pastor. Pastor fulano, não sei o que lá, o seu membro aí, seu membro da sua igreja, o fulaninho de tal, não sei o que lá. Aí o pastor falava, ele foi aí cantar, mas ele não aparece na igreja aqui. E ele sai cantar e deixa a mulher em casa, deixa a filha em casa, pastor, e some por uma semana, o pastor X9, né? O pastor X9. Mas dá pra fazer um rap disso, né? Dá pra fazer. Pastor X9. Pastor X9, seu nome da próxima música no próximo álbum. E a gente começava a ver que tinha muita gente que nessa ideia, vou virar um cantor, um ministro de louvor, acabava se distanciando da igreja local, fazendo tudo sozinho, acabava não fazendo nada. E é verdade, é uma grande verdade, né? É isso o que acontece geralmente, né? Muitas vezes acontece isso. Infelizmente acontece bastante. E aí então tu começou a perceber isso, né? E cara, sobre esse negócio de pretensão, né? Tu falou assim, eu não tenho pretensão de ser um músico, tipo, para andar com banda e tal, mas tu sabe que isso automaticamente, aos poucos, daqui a pouco vai acontecer eventualmente, né? Mas eu acho que o mais interessante é tu seguir nesse teu pensamento, porque as coisas têm que vir ao natural, né? Ao natural. Muitas vezes, muitos músicos, às vezes eles não colocam o pé no chão, né? Então eles começam a ter muitas pretensões, né? De muitas coisas que às vezes não vêm. Acaba frustrando, né? Deixando alguns músicos frustrados. Então, como tu é um cara pé no chão, cara, eu acho que... Esse é o lado bom de não ser muito otimista. Também, né? A vida não vai te derrubar se você já estiver no chão. Verdade, é verdade. Pra vida me derrubar, vai ter que me levantar primeiro. É verdade. Tem que levantar, porque tá certo. Agora me diz uma coisa, quanto assim o evangelho, eu tô falando com um menino, né, de 16 anos, com a cabeça de um cara de 20 e poucos, né, e não sei se não vou ser muito pretencioso em te perguntar sobre isso, sobre evangelho, assim, sobre igreja, sobre servir a Cristo, sobre seguir os mandamentos de Cristo, né? A tua visão em relação à igreja, assim, o que tu... Claro, eu achei muito, muito relevante o que tu falou na questão de que tu tá ali para servir a igreja local, tu tem um amor, uma paixão à igreja, mas o evangelho, assim, Cristo, salvação, atingir pessoas, isso para ti é muito forte, né? Sim, com certeza. Cara, assim, na tua idade, eu admiro muito, sabe? Admiro muito, porque tem muita gente na tua idade que, tipo, igreja, louvor, Cristo, o pessoal não foca muito, né?
O pessoal tá mais, vou jogar bola e a igreja depois, deixa pra lá. E eu vejo que tu é bem focado na igreja, né, cara? Eu acho que eu me dei bem, porque eu sou gordinho, eu nunca gostei de jogar bola. Eu sempre ficava no gol. Aí, não vou jogar bola, eu vou ir no culto, então. Não, eu acho que parte disso veio porque quando eu entrei na minha igreja agora, a gente tava passando por um momento muito bom, assim, na questão de jovens. Eu entrei na videira com 13 anos, 2018. E, aliás, 2017. Eu saí da quadrangular que eu tava no final de 2016, dia 19 de dezembro, eu acho. Quem é o pastor da videira? Não é o... É o Marco. Marco Aurélio Albernaz. Albernaz. Conheço. Ele é do meu tempo. Ele era da Assembleia, né? Uhum. Eu conheço. Muitos anos da Assembleia. E quando eu cheguei na videira, os meus olhos abriram, assim, porque eu passei a minha vida toda dentro da quadrangular, e a quadrangular sempre foi ótima pra mim, me formou como crente. Eu tive meu momento de ir pra frente, levantar a mão e aceitar Jesus por conta própria, sem minha mãe mandar na quadrangular. Eu não tenho o que reclamar, assim. Mas, enfim, a vida é um ciclo, a gente acaba mudando, né? E quando eu cheguei na videira, eu vi muito forte isso de jovens. Aí, banda, aí luzes, apaga as luzes, luz amarela, que loucura isso daí. E nem tinha parede preta ainda. Quando pintaram a parede de preta, nossa. Pirou, né? Pirou. Nossa, muito massa. E só que a gente foi passando por um momento dentro da videira que começou a sair gente. Aí sai um da igreja, aí sai um outro, aí sai um jovem. Aí descobrimos que o jovem tava saindo pra beber. Aí todo mundo assim, aí escândalo disso, daquilo, não sei o que lá, aí o filho do fulano de tal se desviou, aí o tecladista se desviou, aí todo mundo se desviou, ficou todo mundo... Aí eu também, dentro da igreja, meio que me desviei assim também. Aqueles crentes que sabe que tá errado, mas tá em pecado e não sei o que lá. O crente Raimundo, o pé na igreja, todo mundo. Isso. Até que eu nunca fui do mundo assim, porque minha mãe manda em mim ainda. Mas se não mandasse, nossa. Bom, pro pessoal que tá vendo aqui, tá assistindo esse vídeo aqui, nós estamos falando do mundo, não quer dizer que nós somos alienígenas. Para quem não tem contato assim com comunidade evangélica, comunidade cristã. Esse é o crentez. O mundo quer dizer assim, não é que as pessoas do mundo são anormais ou que nós somos anormais. Quer dizer que a gente tem um segmento cristão. Então é uma forma de falar do mundo, mas do mundo todos nós somos, né? Todos nós nascemos no mundo. Somos do mundo, nascemos nesse mundo. Somos mundanos também. Mas nós acreditamos numa... Estamos no mundão, né? Nós acreditamos, assim, em mandamentos baseados em Cristo, aonde existe objetivos na nossa vida, para que nós estamos na Terra, por que a gente vive, o porquê que nós temos que aprender a amar o próximo como a nós mesmos. Então a gente leva muito, muito a sério e a gente acredita nisso. Então por isso que o termo do mundo quer dizer assim, geralmente são pessoas que não sabem nem o que nós estamos falando aqui. Então para vocês que não sabem o que nós estamos falando, né? A gente que tem uma linha cristã, a pronúncia do mundo quer dizer pessoas que não têm todo esse conhecimento cristão que nós estamos falando aqui agora. Eu acho que eu te tirei do assunto agora. Mas o pessoal então saía da igreja e tu tava meio da igreja, meio do mundo. Isso, aí vendo esse cenário, o que aconteceu? A gente descobriu que ninguém tava tão crente assim. E no fim, tudo que a gente via que ia culto de jovem no sábado e lotava a igreja, coisa arada, e todo mundo levantava a mão e chorava, e a gente achava que tinha um mover do Espírito Santo. Na verdade, era uma banda que tocava bem e emocionava os irmãos na hora da música. Era o pregador que falava bem e emocionava os irmãos na hora da palavra. Era o ambiente que era bom e era mais suscetível das pessoas se entregarem e terem mais emoções à flor da pele. E no fim das contas, ninguém estava sendo crente de verdade em casa. Era mais uma emoção. Isso. E quando saiu todo mundo da igreja e não ficou ninguém, teve um culto que eu estava escalado para pregar. Aí, eu tenho que pregar, vou ter que ler a Bíblia agora. Porque eu não lia direito, né? Aí, vou pregar, vou ter que ler a Bíblia. Aí cheguei no culto para pregar, a gente ensaiou, o guitarrista e a filha do pastor, no sábado. E ensaiamos tudo e tal. 8h30, hora do culto começar, não tinha ninguém na igreja. Poxa vida. E agora, o que a gente faz, né?
Então, passando por momentos assim, a gente chegou num ponto que só sobrou nós aqui. Acho que a gente vai ter que se converter e é com a gente o negócio. Então, eu não lembro que eu comecei a falar disso. Tu falou sobre... Eu falando sobre tu levar a sério... Tu leva a sério a isso questão aí. de Cristo e servir a Cristo, daí tu começou a ver que as pessoas começaram a debandar, né? Isso. A sair pra beber. Agora lembrei. E quando a gente viu que o evangelho, o poder de Cristo de transformar pessoas, não está em um momento dela num culto, mas sim que o ápice de poder de Deus que a pessoa pode e provavelmente vai receber na vida dela, não vai ser no culto, mas vai ser no quarto dela orando, quando isso mudou na nossa cabeça, e quando eu mesmo novinho percebi que tudo que eu tava vendo na verdade nem era tão verdade assim, isso me motivou a querer ir além disso. Então eu acho que por ter vivido esse choque muito cedo, eu fui meio que obrigado a me adaptar a ser mais crente, sabe? E não que eu seja muito, eu tento. Tipo assim, tu tava meio na igreja e meio no mundo. Isso. Então tu pensou, bom, então vamos ter que se converter. Isso, vou ter que virar crente mesmo. Ter que virar crente. É que a gente fala meio na igreja, meio do mundo, mas eu nunca faltei culto. Eu sempre ia em todos os cultos e tocava em todos os cultos. Quando tinha que pregar, pregava. Mas em casa, a minha vida não era a vida de um cristão. Então, eu ia na igreja para ter encontros com Jesus. A minha vida mudou quando eu comecei a não ir para a igreja para encontrar Jesus. É quando eu tive um encontro com Jesus. Só um. Porque depois desse encontro eu levei ele para casa. E a gente virou um só. E aí tu era a mesma pessoa na igreja e em casa. Exatamente. E na escola. Isso que mudou. Isso. E isso que fez a diferença na minha vida. É parar de ir na igreja ter encontrinhos com Jesus. Mas sim quando eu tive um último encontro com Deus, e nesse encontro ele começou a habitar em mim. E eu achava que ele habitava em mim. Mas, na verdade, quando Deus entra na vida da pessoa, quando a gente tem esse momento de ir na igreja, ir lá pra frente, levantar a mão e aceitar Jesus, Deus, o Espírito Santo, ele não sai de dentro de nós. Né? Paulo ele fala disso em todas as cartas dele, que quando a gente só vai ter, deixa eu ver como é que eu vou falar isso sem ser herético, tá? A gente só vai ter a intenção de não pecar se o Espírito Santo habita em nós. Paulo ele deixa isso muito claro em Romanos, em Gálatas. Então, a gente só vai ter a vontade de não pecar quando o Espírito Santo está dentro de nós. É ele que vai nos dar um impulso para fazer o certo. Sem o Espírito Santo, a gente não tem interesse nenhum em Deus. Então, desde o momento em que eu tô pecando, mas estou sentindo, eu não posso fazer isso. Mas tá bom, vou continuar. Mas eu não posso. Se tem aquele 1% no fundo do nosso coração, sabendo que existe algo certo a se fazer, o que a gente está fazendo é errado, quer dizer que o Espírito Santo ainda está dentro de nós. Só que a gente não dá espaço para ele. Então Deus ele nunca saiu de dentro de mim. Eu que expulsei ele, né? Então eu deixava Deus entrar só na hora do culto, sabe? Geralmente vem graça. Esse é o problema. Isso é muito interessante, cara, porque o Espírito Santo na nossa vida, eu penso, tô falando agora e eu pensando, sabe? Pensando em vários momentos da minha vida, da vida da gente, assim, que a gente passa no decorrer dos anos, né? Da nossa vida aqui na Terra. O que tu falou faz muito sentido, porque o Espírito Santo, ele tá sempre ali. Basta a gente dar lugar para ele, Exatamente. Né? Então, eu volto a dizer mais uma vez, né? Aquelas pessoas que não entendem sobre o que nós estamos falando, o Espírito Santo, o Espírito Santo é o Espírito Santo de Deus, né? Da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, que são um só, que da Trindade, né? Da Tríade, Tríade Podcast. Boa, hein? Boa, fazer um rap disso aí. Bora, vou fazer um com rap. Certeza. Então tá, o rap do Tríade. Rap do Tríade. Olha, Johnny, vai produzir essa aí, hein? Hein, Johnny? Vai produzir essa aí, a Tríade do... DJ Johnny. DJ Johnny. Então, assim, ó, o Espírito Santo dentro da gente, quando a gente dá lugar para ele se manifestar dentro de nós, que é Cristo, que vai estar junto com nós. Se o Espírito Santo tá junto, tá dentro de nós. Se o Espírito Santo, aliás, peraí, se aquele pouquinho de Espírito Santo que está dentro de nós demos lugar para ele, a gente vai estar dando lugar para Cristo. Exatamente. Né? Então a gente vai começar a andar de mão dada para aquilo que é certo. Então aí entra aquela questão, né, que a gente está na igreja
e a gente se abre, bah, meu Deus, que bom, maravilha tá aqui, bah, Deus, que legal, a gente nasceu para te servir, vamos nos amar, vamos ajudar as pessoas e tal. Só que a pessoa sai da igreja, ela deixa de lado, né? Ela se torna aquele Espírito Santo pequenininho de novo. Então, o estado de espírito nosso tem a tendência de ficar mais no mundo, né? No mundo. Assim, sem dar lugar e sem observar aquilo que é bom, assim, aquilo que devemos fazer como cristão, né? Que é amar o próximo, servir a Deus, fazer aquilo que Deus se agrada. Então eu achei bem legal a tua colocação em relação ao Espírito Santo, né? Que então tu passou a levar Cristo dentro de ti. Exatamente. Que em casa tu não tinha, né? Não tinha. Aí o cara ia pra escola e já brigava e não quer nem saber. Eu acho que eu sempre tive os valores cristãos, assim, muito na minha mente. Mas sempre foi algo lei. Não foi algo... Não foi algo que tu te identifica, pô, isso sou eu. Isso, sempre foi algo, eu não posso. Não posso, é pecado, não posso. Mas os outros pecados eu fazia, só esses que eram na frente dos outros eu não fazia. Os que eu fazia sozinho eu fazia. Ficou confusa essa frase. Até tem alguns pensadores que falam o seguinte: o momento que eu vejo alguma coisa, algum ato, alguma coisa que eu vou ali e eu penso assim, eu não posso fazer. Tipo como se fosse uma lei, sabe? Mas o meu coração tá naquilo, é porque eu tô com o coração cheio daquilo, né? Então é como se fosse uma regra, não sei que não posso. Agora, o momento que eu enxergo uma coisa que não é do apoio de Cristo, que Deus não apoia a fazer, eu vou olhar e vou dizer, não, eu não sou disso. Né? Isso eu acredito que é mais ou menos o que tu tá colocando, que tu começou a levar Cristo dentro de si. Exatamente. Né? Às vezes o cara é brabo, o cara tá indo pra escola, o cara vai lá, o que tá me olhando? O que foi? O que é? Então aquilo tá na gente, né? Ele tá olhando, mas eu só não vou xingar esse cara aí, porque é o seguinte, porque não pode, Deus não gosta. É diferente do que tu tá indo e falar assim, não tem interesse nenhum. Tem um pastor que eu gosto, o pastor Zé Bruno, que é o vocalista da banda Resgate, e principal compositor e tal. Eu acho muito massa, só abrindo parênteses, eu acho muito massa isso, uma coisa que me fez dar mais atenção ainda pra minha igreja local, é entender sobre ministério e chamado. O Zé Bruno, ele é pastor da igreja, a Igreja Casa da Rocha em São Paulo. Casa da Rocha. Casa da Rocha. O Zé Bruno eu sei, da Resgate, né? Isso, Resgate. Pô, o cara ele é bem... dinossauro, assim, bem antigo. Bem dinossauro. E ele fala que ele tem a banda de rock. Ele gosta da banda de rock, e ele tem os amigos dele, é a banda de rock, eu sou o roqueiro. Mas a minha função dentro da igreja, na comunidade, é ser pastor. Foi para isso que eu fui chamado. Eu tenho a minha banda, sim, a gente fala de Jesus, sim, mas não é no maior propósito evangelístico de todos. A gente fala de Jesus porque a gente escreve aquilo que a gente vive. E eu vivo com Jesus. Então Jesus está presente nas letras o tempo todo. Mas a minha função dentro da igreja é o pastoreio, é o pastorado. Então eu vou tocar sábado, vou fazer show lá em não sei aonde, mas só se eu puder pegar um voo, nem que seja de madrugada, pra estar domingo de manhã na igreja. Sabe? Legal. E esse pastor aí, ele faz muita caixinha de pergunta no Instagram. E ele fala, vamos, pergunta e tal, mas eu não vou responder pergunta de pode e não pode. Isso, quando eu vi ele falar, por que não vai? Pastor, o pessoal pergunta, pastor, pode fazer isso, pode fazer aquilo, e ele não responde essas perguntas. Eu fiquei me perguntando, por que ele não responde pro pessoal quando pergunta se pode fazer isso ou não pode? Aí um dia ele tava dando a explicação sobre isso, ele fala, cara, o evangelho não é sobre pode ou não pode. Não é um livro de regras em que você pode fazer isso, você não pode fazer isso, você pode fazer isso e você não pode fazer isso, nem aquilo outro. A gente é apresentado no evangelho a um exemplo de vida, que é o exemplo da vida de Cristo. Baseado na vida de Cristo, você sabe o que você pode ou não pode fazer. Se você está perguntando se você pode ou não pode fazer uma coisa, é porque você quer só um estímulo para poder fazer. Você quer ouvir eu dizer que você pode. Mas não é em não pode ou não pode que tu vai encontrar a resposta. Mas tu falou agora uma coisa que, cara, eu tava pensando aqui sobre as escrituras, né? O nosso guia, como, digamos assim,
as escrituras são o nosso manual de vida. Onde Cristo fala com nós através das escrituras. Exatamente. Né? E a gente olhando para as escrituras, o que a gente vê? A gente vê uma série de coisas aonde é o que é o evangelho. Agora, quando eu olho o evangelho e eu não identifico com aquilo, é sinal que eu não tô transformado. Eu não tô com Cristo dentro de mim. Porque eu não posso olhar para a escritura e dizer assim, isso aqui não pode. Eu não posso fazer... Faz muito sentido o pastor fazer, dar essa condição nas caixas de perguntas assim, ó, eu não vou falar sobre pode ou não pode. Porque o momento que tu questiona, tá entendendo? É que tu tá fora, tu não tá dentro do propósito. E se você quer saber se pode ou não pode, vai ver o que Jesus fez na vida dele. Aí você vai ter a resposta se pode ou não pode. Exatamente. Aí tu pega assim, tu olha a escritura e tu pensa assim, ó, bom, amar o próximo como a ti mesmo, né? Não isso, não aquilo, papapá, papapá. Aí tu olha assim, eu sou isso aqui. Eu me identifico com isso aqui, eu acho legal. É a mesma coisa nós conversar aqui, eu e tu, a gente toca, né? E eu fizer um som com drive aqui no baixo, é isso aí, sabe? Isso é se identificar e se abrir, deixar Cristo entrar dentro da gente. Exatamente. Então, no momento que eu começo a questionar se pode ou não pode, automaticamente eu já não tô inserido assim 100%. Claro, tem pessoas que têm... A casos e casos. Às vezes a gente fica na dúvida. Em coisas específicas a gente pergunta, mas isso é pecado ou não é? Porque tem coisas que assim, que são normais, mas tu não vê muito crente fazendo, mas tu não vê maldade. Aí você fica na dúvida, tudo bem, mas é difícil. Normalmente quando se pergunta se pode ou não pode, é porque tem alguma coisa errada. Outro ponto interessante. Exato. Quando o pessoal... Nossa, eu esqueci o que eu ia falar agora. Não, sobre pode não pode, né? Sobre Tá, lembrei. O que acontece? Aqui a gente tá num assunto bem legal, né? É massa. E é muita informação, às vezes. Eu fico viajando, eu não consigo assimilar o que eu tô pensando, o que eu tô falando. Mas tá tranquilo, não sou muito multitarefa, não. O que acontece? Quando a gente se converte, a gente aceita Jesus, a gente recebe o Espírito Santo. E em Gálatas, Paulo vai falar sobre as obras da carne e não são os frutos do Espírito. É o fruto do Espírito. Não tem plural. Quando vai falar as obras da carne. Aí quando ele vai falar dos frutos do Espírito, a gente coloca no plural, porque tem uns tantos ali. Mas ele vai falar, mas o fruto do Espírito é amor, benignidade, papapá, papapá, mansidão, não sei o que, papapá, papapá. Você que é crente, você sabe todo de cor. E o que acontece? Quando a gente tem um fruto do Espírito, mas não tem o outro, tem coisa errada. Porque o fruto do Espírito é um só. Quando a gente tem o Espírito Santo agindo em nossa vida, a gente tem tudo. Se a gente tem um e o outro não, ou se a gente tem um e a gente está em dúvida se a gente pode ou não pode ter o outro, é porque a gente não recebeu o Espírito Santo de verdade. E eu acho que o segredo para quando a gente tá afundado no pecado, porque a gente tem esses momentos assim, todo e qualquer bom adolescente da vida vai ter os seus problemas, se você não tem, continue assim. Mas todo adolescente, ele passa pelo momento dele, da vida, que ele vai ver uns videozinhos que ele não pode ver, ele vai fazer umas coisas escondidas no banheiro que ninguém pode saber, e todo mundo passa por isso, e isso é terrível. O problema é quando a gente fica na dúvida, e a gente vai na internet afora, mas eu posso fazer isso? Eu posso ou não posso? E a gente vai rodar a internet inteira, e quando a gente achar um site de um cara que fala, não, isso daí não é pecado não, a gente vai se apegar nisso. Se apega nisso. Não interessa se em meio às 105 mil buscas que o Google encontrou, só tem uma que fala que só pode. Só que na verdade a pessoa, procura a resposta já tendo. Já tem a resposta. A gente quer o conforto pra gente se sentir menos mal pecando. A pessoa procura o conforto, né? Não, mas aquele lá disse que não tinha problema. Só que é isso que eu falei, né? É se identificar com a palavra. Exatamente. Saber o que Cristo quer, o que o Espírito Santo vai despertar no teu coração. No momento que eu tô num jogo de futebol e me desentendi com o centroavante, quando eu deixar a ira subir a minha cabeça, na hora eu vou estar eu vou ver realmente se eu tenho o Espírito Santo dentro de mim ou não. Porque se eu deixar botar pra fora aquilo lá, azar, não tô nem aí, vai dar rolo. Agora, não, isso não é de mim. Não é eu não posso.
Não, isso não é de mim. Eu não quero. Eu não quero. Eu não Eu quero. não quero isso. Ah, não, eu não posso, mas se eu pudesse, eu... Não, a gente não pode pensar no si. Não pode ter opção B. Exatamente, Mas é bem legal, cara. Pô, foi legal esse raciocínio aí, né? E no fim, o segredo pra gente conseguir abandonar um pecado, claro que a gente não vai orar e de um dia pro outro, abandonei meu pecado de estimação. Tomara que seja assim, seria mais fácil se fosse com todo mundo. Há casos e casos, né? Mas normalmente é um processo. O segredo pra parar de pecar é a gente parar de chegar nos pés de Deus e parar de implorar perdão. É verdade. A gente passa muito tempo implorando perdão e se sentindo mal, com remorso, nos chicoteando. Jesus me perdoa, Jesus eu não vou fazer mais, Jesus eu vou parar. Você não vai nada. Quem vai fazer você parar é o Espírito Santo. É verdade. A gente não tem força pra parar sozinho. A gente não para. E na verdade, Jesus ele já nos perdoou. Muito implorar perdão não vai fazer a gente ser perdoado. A gente já foi perdoado. Pelo pecado que eu vou fazer amanhã, eu já fui perdoado. O que Jesus quer de nós é o nosso arrependimento. São os frutos de arrependimento. O que é o fruto do arrependimento? É o vai e não peques mais. Quando a gente peca, tem uma pregação do Rodolfo Abrantes muito massa, que o título da pregação é Pecou? Chega mais perto dele. Não tem maneira melhor da gente sair do nosso pecado se não se aproximar de Deus. Se onde o Espírito de Deus está, o mal tem que sair... Pode continuar aqui. Se onde o Espírito de Deus está, o mal tem que sair, por que quando a gente pega, a gente se esconde de Deus? Porque a gente sabe que quando a gente vai ver Deus, algo vai mudar na nossa cabeça. A gente sabe disso. Então... Rodolfo Abrantes, né? Rodolfo Abrantes. As palavras dele, assim, a palavra que ele tem é fantástica, né? O Rodolfo é um cara exemplo. É um cara que demonstra muito isso, né? É aquilo que ele é, né? Sim. Ele se identifica com a palavra. É um cara que se converteu mesmo. É bem... Gosto muito do Rodolfo. Bem legal, cara. Que assunto massa, né? Que a gente tava falando, né? Rodolfo é uma influência tão grande pra mim, porque eu sempre tive muito medo de cantar. Porque eu sempre toquei, mas eu nunca fui cantor. Eu não canto na igreja. Às vezes, uma vez ou outra, eu canto. Quando só eu sei a letra da música. Eles inventaram de tocar um Voz da Verdade. Ninguém sabia a letra do Voz da Verdade. Eu sabia, eu fui lá e cantei. Mas eu não canto normalmente assim, e eu não sou um exímio cantor, o Johnny sabe disso, o Melodyne trabalhou bem nas músicas, e não sou um exímio cantor. A minha irmã nasceu cantando assim, e ela faz tudo, ela canta maravilhosamente. Mas é o trabalho, né? Eu acho que é o trabalho que a pessoa apresenta, né? Uhum. Por exemplo, é a letra, é a inspiração, é o que a pessoa está mostrando, qual é a atmosfera, né? Tem diversos cantores, até músicos também, que às vezes não são virtuosos, mas tu vai escutar música e tu sente. É nisso que eu queria chegar. O Rodolfo foi uma influência muito grande em mim nisso, porque ouve o Rodolfo cantando ao vivo. Não é um exímio cantor, nem no estúdio ele é um exímio cantor, né? Você quer ouvir alguém cantar bem assim, que você pensa, nossa, que voz. Não é no Rodolfo que você vai. Mas você escuta o Rodolfo cantando e você vê algo tão sincero que não há técnica que supere uma interpretação. Antes de ser músico compositor, eu fiz teatro na igreja. Então eu gosto muito de teatro, encenação e tudo, tem uma influência muito grande na minha vida. Então eu sempre quis ser um intérprete. Eu comecei a cantar minhas músicas não porque eu queria ser o cantor das minhas músicas. É só porque eu queria interpretar aquilo que eu estava compondo. E sabendo que é mais fácil eu interpretar, já que eu já tenho ideia, do que ficar ensinando pra alguém. Eu sou bem preguiçoso. Então, ao invés de chamar músico e mostrar a música pra ele, como que é a música, eu já gravei tudo de uma vez, bem mais fácil. Por isso que eu gravei tudo mais fácil do EP. E tu sabe exatamente o que tu quer, né? Mas eu quero me desprender disso, sim, porque... às vezes uma pessoa pensando demais não é tão bom quanto várias pessoas pensando. Mas o bom é que esse teu trabalho vai ser bem original, né? Bem eu acho que sim. Tipo, não, o que é? Não, mas esse aqui teve... Claro, tem a mão do Johnny ali, né? Não, o Johnny foi Johnny é... Johnny é um presente de Deus. Meu careca preferido. Eu até vou gravar uma música no Johnny lá. Vou fazer um solo de baixo. Gravar, porque o Johnny é... Não, o Johnny, ele me deixou afinado. Ele faz story, eu fico até bonito. Incrível. E o Johnny é um cara que influencia muito nas pessoas, né? Sim. Claro, é um cara de Deus, né? O meu maior...
pra todo mundo que eu falo, quando pergunta de estúdio e tal, eu falo, o Johnny é muito bom, excelente produtor e tudo bom, mas a melhor qualidade dele é que ele é crente. É crente. Ele é crente. Isso daí faz toda a diferença. O Johnny, ele é um cara, um influencer. O Johnny é um essa caneca influencer. aí, ó, mostra, levanta a caneca aí. Tá vendo essa caneca aí, ó? Ó, o que tá escrito aí? Cabeça musical. É o Johnny, né? O Johnny que é o representante. Representante aí da cabeça musical. Ele é um cara que sabe fazer bem o trabalho de representar também. O Johnny é bom. E eu tenho experiências assim quando eu fui fazer minha primeira live, um direct box parou de funcionar. Aí a gente passando som, aí o Johnny saiu, foi na salinha dele, e quando ele voltou, ele tava funcionando. Aí o que você fez? Não, eu fiz uma oraçãozinha. Isso daí, volta e meia o Johnny mandava, Nicolas, ora aí, parou de funcionar a placa. E a gente orava e no outro dia voltava a funcionar, meu. Nossa, o Johnny veio aqui no estúdio e falou assim, ora aí, tá? Ora aqui dentro aí, do estúdio aí. Uhum. E fiquei até com vergonha, né? Porque eu não tinha orado, não tinha eu orado, assim. Uhum. Então ele é um cara de... O Johnny é benção, Quando eu crescer eu quero ser igual o Johnny. Vai com cabelo. E como é que tá a produção do teu EP? A produção do meu EP... Em que pé anda? Pronto. Pronto já? Pronto. Tá aí o lançamento. Sabe quando que vai ao ar esse vídeo aqui? Esse vídeo aqui... Deixa eu ver, a gente é uma edição, né? A gente vai, eu acho que vai, por exemplo assim, vai hoje, que é o que vai estar passando na hora. Não, leva alguns dias pra ir pro ar, né? Mas enfim, se não foi lançado ainda, dia 22. Tô falando isso, primeira vez que eu falo a data. 22 de... A gente tá em outubro? 22 de outubro, 22/10. Lançamento do primeiro single. Depois disso é mistério, vai ter que me seguir no Instagram. Nicolas Garcia, com 2C no Garcia, segue lá. Mas já tá pronto, então tu já tá... Tá pronto. Como é que tá a tua mente em relação a outras, a novos projetos, novos álbuns? Tenho trabalhado bastante, estou compondo bastante, com muitas ideias, muita coisa na mente, graças a Deus. Como é que vai ser o nome? O nome do EP é Diferente. Diferente. Pô, legal. Tu já tem toda a imagem? Tem tudo pronto, tudo pronto. Que legal, cara. Dia 22 já sai o primeiro single, e depois disso vai indo mais um single, depois sai completo. Legal. Graças a Deus, a gente terminou de gravar. Quando que foi que a gente terminou de gravar, Johnny? Acho que faz uns 4 meses. Faz uns 4 meses que o Johnny me entregou, assim, pronto. E não conseguia tempo pra fazer foto, pra fazer as imagens, faltava isso, faltava aquilo. E no fim, cara, a foto do EP eu demorei muito pra fazer porque eu não sabia o que eu queria. Uhum. E eu tive a ideia da foto orando. Isso é a melhor coisa de ser crente, é quando Deus fala, né? É engraçado porque a gente é crente e às vezes a gente esquece que Deus faz as coisas, a gente esquece que Deus fala com a gente. Então um dia tava tendo, a minha igreja tem relógio de oração todo mês. Na semana da Santa Ceia faz 24 horas de oração e cada irmão ora uma hora em casa. Aí eu tava, acho que mês passado ou retrasado, nessa oração aí no meu período, e pai falando, Deus, e não sei o que lá, o EP, tamo enrolando, não sei o que lá, e me veio a foto, na mente. Pronta a foto. E daí eu enrolei mais um pouco pra tirar as fotos, mas tirei e foi assim. Ficou legal. Ficou legal. Ficou muito melhor do que eu esperava. O designer que fez também é Henrique. Deus abençoe. Legal. Quem mais trabalhou nessa parte do teu EP? Foi o Johnny? Foi o Johnny, Henrique, meu designer. Aí eu tenho os feats, participação da minha irmã. Uhum. Tá? Do meu amigo Rafael Belo. A primeira música que vai sair dia 22. 22 é a sexta, né? Quando vê, eu tô falando a data errada. A memória fala. A memória falha. Confirma pra mim se 22 é 20. Então é dia 22 mesmo, não estou errado. Dia 22 vai sair o feat com o meu amigo Rafael Belo, guitarrista. Rafael Belo, ele é guitarrista da Casa da Fé, lá em Gravataí. Legal, legal. E quem trabalhou no EP foi eu, o Johnny, aí os feat. Tu gravou batera? Gravei batera, baixo, guitarra, violão. O Johnny gravou um órgão pra mim. Falar que o Johnny não gravou nada, ele gravou um órgão de uma música que eu fiquei com preguiça. Aí ele fez os órgãozinhos assim. Mas órgão é só segurar a nota ali. Só fez um feijão com arroz. É um pad disfarçado.
porque serviu bem de pad, assim. Mas ficou bom. Ficou. O Johnny bom. é excelente. Cara, legal, muito legal saber da tua história, assim, e da forma que tu enxerga, né? Assim, que tu enxerga as coisas, a parte do cristianismo, a parte de Deus, né? E como tu vê a música também, isso é bem interessante. Inclusive, essa parte da tua família também, o incentivo que tu teve da tua mãe, do teu pai, a tua irmã também, que te mostrou uma forma de entender a música, né? Eu acho que tu tá bem alicerçado, Sim, assim. eu sou um rapaz muito privilegiado, assim, de Com ter uma certeza. mãe crente em casa, um pai agora mais crente do que era antes. É. E graças a Deus agora eu tenho um pai crente. E minha irmã também sempre muito crente. Todo mundo bem crente, assim, sabe? E isso foi isso que me deu forças, assim, pra continuar. Um pouco meio de obrigação. Eu vou na igreja porque se eu não for, a minha mãe me bate. E graças a Deus eu nunca faltei, aí eu nunca apanhei. Por causa disso. E tu continua agora. Bom, agora esse negócio de pandemia também parou as escolas, tudo, Parou né? as escolas, eu nunca senti tanta vontade de ir pra escola, porque eu tô no 2º ano do ensino médio, né? Falta um pouco, se eu não repetir de ano, acho que eu não vou, né? Não, eu sou um bom aluno, às vezes. E tu tem pretensão, assim, depois que terminar os estudos, a seguir alguma carreira? Ou, é claro, a música sempre, né? Sim, com certeza, certeza. né? Mas às Sim. vezes as pessoas têm alguma coisa em paralelo, né? Sabe que a minha visão profissional, assim, o meu sonho de ápice, de viver da música, não é sendo o músico. Eu sonho com uma escola de música. Porque a minha paixão, assim, é ser professor, sabe? Então eu componho, óbvio, eu não vou parar nunca de fazer isso, não vou parar de gravar minhas músicas, não vou parar de tocar elas e de lançar elas. Mas o meu sonho a minha realização profissional com música não é como artista. Se for como artista, tá bom, é mais fácil, né? Aí eu só canto e toco e ganho dinheiro com isso. Se for assim, é bem mais fácil, né? Mas a minha realização profissional seria com a escola de música. Eu sonho com a escola de música. Em um ambiente em que eu vou ter uma escola de música e vai ter professores qualificados mesmo, não só eu. E dentro dessa escola vai ter um estúdio e a gente vai gravar os nossos alunos e vai produzir isso e tal. Eu sonho com algo assim. Contribuindo com espalhar a música, né? Exatamente. Para as pessoas, né? E algo bem projeto social, assim, nada muito escola de música, 300 reais a mensalidade, não. Eu sonho com algo bem... Bem social, bem projeto social. Que é muito legal, cara. É legal porque a música, ela tem ajudado muita gente, né? Muitas crianças, muitos jovens. Eu te falo isso com experiência, né, própria. Porque eu vim de uma família muito pobre, né? Muita dificuldade, muito, né, sofrimento e tal. E sempre o que me deu muita força, assim, de vontade, na questão até de vivência, né, de fazer, é a música. Foi a música sempre, né? Porque eu fui mais ou menos que nem tu, assim, bem novinho, né? Tipo, 7, 8 anos já tava tocando alguma coisa, né? Tocando violão, né? E a música, ela tem uma influência muito, muito forte na vida do ser humano, que ela faz com que a pessoa se volte para as coisas boas, né? E isso é interessante a gente fazer, e eu acho louvável esse teu sonho, né? E acredito que vai se concretizar, sim. Amém. Né? É um sonho tão nobre, né? Em ajudar as pessoas, fazer um trabalho social. Cara, isso é muito legal. Muito legal mesmo. E eu fico muito contente em tu ter aceitado o convite aqui de participar do Tríade Podcast. Muito obrigado, cara. Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço. Mas eu queria que tu falasse mais um pouco aí. É legal te ouvir, cara. É legal te ouvir. Eu gosto de falar. Obrigado. Tu pretende fazer mais na linha agora do hip hop, assim, algum próximo álbum, ou tu tem alguma... Eu tenho composto ultimamente muito rap, assim, muita rima e monólogos, assim, bem rimados. Eu tenho ouvido muito isso ultimamente, eu tenho ouvido mais rap do que rock ultimamente. Eu gosto de um cara, Fábio Braza, ele não é cristão, mas ele, assim, ó, ele é um excelente compositor. Ele é muito, muito bom, é neto de poeta e tal, assim... a poesia é lindo, o jeito que ele emprega as palavras. E eu vi uns caras falando que fazer rap em português é mais difícil. Porque em inglês, você tá fazendo a rimazinha assim... As palavras são mais... Você consegue dar uma adaptada.
É que o inglês é mais fácil, né? Isso, as palavras são mais fáceis do que o português. É mais né? fácil, você é mais livre para fazer as coisas e tu consegue mudar um pouco as palavras. Ao invés de falar um got you, tu pode falar um gotcha. E as pessoas vão entender. E no português não tem isso, não. É quadrado. A palavra é palavra e se tu muda a sílaba tônica da palavra, fica esquisito. E às vezes para te falar para te falar bastante coisa, tu usa menos fonética, né? O português já tu usa muita, né? Sim. Português tem palavras grandes. Esse cara aí, o Fábio Braza, ele ficou famoso e foi na TV porque uma vez ele fez um desafio de rima e que ele chamou um cara pra fazer um beatbox e ele escreveu uma musiquinha em que ele ficava rimando com palavras improváveis. Então a música começa: na rima eu sou perito, tenho um gabarito no quesito tenor ou barítono, no rap eu exercito o flow. Sou especialista, brinco, ornitorrinco, foi no otorrinolaringologista. Então ele vai fazendo assim. Legal, Aí legal. Não me perca de vista porque eu corro mais que o Bolt, no sprint mais 220 mil volts. Aí ele vai falando coisas assim. Tem hora que ele fala anticonstitucionalissimamente. Aí depois ele vai falar pneu ultramicroscópico sílico vulcânico aniótico, que é a maior palavra do dicionário e tal. E isso, assim, tem me fascinado muito de usar as palavras. Porque o português ele é difícil, né? É difícil, bem difícil. Então quando a pessoa começa a treinar bem as palavras e começa a memorizar, porque tudo é memória, né? Em tudo, né? Até tocar, tu executar, tem que estar primeiro aqui. Primeiro tem que estar na mente, depois tu executa e sai com perfeição. Começa a tu pegar mais a manha da fala e até de praticar alguma coisa e sai com mais perfeição. E o português, claro, ele é mais difícil, porém se tu exercitar as palavras, fica bonito pra caramba. Fica bonito, é lindo. Ver uma música bem cantada, uma poesia bem rimada, e é muito difícil ver isso. Infelizmente, as maiores fontes ricas assim de música e de literatura não são de dentro da igreja. E isso me entristece muito, porque é tão fácil fazer música gospel, porque Jesus rima com cruz, e amor rima com dor, e salvação rima com perdão, sabe? Então isso vem tudo muito pronto, e é o que a gente ouve na maioria das músicas, assim. E tá que hoje, graças a Deus, a gente tem, até dentro do worship a gente tem bandas, Morada é o auge do worship hoje em dia, sim. É uma banda legal, né? Maravilhosa, legal, as letras, né? Do Morada são incríveis, todos muito bons compositores, muitos bons músicos, mas a gente ainda tem as músicas Jesus e Cruz, Amor e Dor e Salvação e Perdão, sabe? E o problema... Até eu tava vendo um podcast, o Hub Podcast, que é o podcast... Não foi no Hub Podcast, foi no podcast do Jesuscope. Conhece o Jesuscope? Conheço. No podcast do Jesuscope foi uma entrevista com a Zoe Lilly. Eu não sei o que ela faz... quer dizer, eu sei o que ela faz da vida porque eu vi o podcast, mas eu não conhecia ela antes. Mas ela é cantora, ela é pintora, ela é compositora, várias horas, assim. E ela tava falando... Só não é professora, deve ser professora Deve também. ser professora também, de alguma coisa ela deve dar aula. E daí ela tava falando... que sobre como a arte e a música, isso quando depois da reforma protestante, isso foi meio apagado da igreja. Porque onde que ocorreu a reforma protestante? Foi bem no auge do renascentismo. Foi no renascentismo? Eu não sou bom de história. Mas foi quando tava tendo as pinturas mais bonitas. Quando depois que o amigo lá pintou a Capela Sistina, as artes maravilhosas. Sim. Eu acho que é renascentista, professor de escola, Shaler, minha professora de história, perdão. Então foi nesse auge assim de arte bonita e coisa linda e clássica e rica em que as pessoas louvavam muito isso. Isso abria espaço para as imagens, para os santos, e as pessoas louvavam porque a arte era uma coisa muito linda. E quando Lutero, ele botou lá as 95 teses e tal, e fez a treta dele lá, a reforma dele lá, isso estava visto com maus olhos. Então deixaram de lado isso, essa lindeza da arte, assim, ou essa preocupação. Isso não foi algo proposital. Não vamos fazer arte bonita. Mas isso é uma coisa que inconscientemente veio acontecer. Porque o pessoal na época não achava que Lutero estava enlouquecido, né? Sim, com certeza. Até inclusive achava que ele estava sendo usado pelo demônio. Coisa tinhoso. Então eles
Então eles associaram tudo uma coisa com a outra. Às vezes, que é muito errado fazer hoje em dia, né? As pessoas associar uma coisa com a outra. O rock é do diabo, por que não? Por causa do... sabe, não tem nada... Inconscientemente, a arte, por muitos anos, ficou muito contida dentro de um quadrado dentro da igreja. Exatamente. Em que a música sacra são os hinos da harpa e que tudo que foge disso, música com bateria, isso não é de Deus. Né? Então a música, a arte em si sempre foi muito reprimida. Sempre não, mas de um tempo pra cá vem sido muito reprimida dentro da igreja. E no mundo afora, fora desse círculo de igreja, tem as bandas mais alternativas do mundo que fazem as misturas mais loucas do mundo e que chamam muito mais atenção do que qualquer banda gospel que existiu. É bem isso. Então, a igreja sempre... Não tô dizendo que isso foi algo proposital. Não, isso foi um processo inconsciente dentro da gente. Tanto que quando eu entendi isso, eu percebi, nossa, faz sentido. Porque eu também pensava assim. Então a gente se reprime muito dentro do que você pode ou não pode fazer dentro da igreja, do que você pode fazer, se você é gospel ou não, o que é ser gospel. Porque hoje em dia gospel é um gênero, né? Você escuta me diz bandas parecidas com 4x1. Bandas do mundo assim que, nossa, isso é muito 4x1. Porque o gospel é muito, tipo, isolado, né? Exatamente. É muito isolado. Né? Nos Estados Unidos já não é assim, né? Já não é assim. Tudo... Então tem essa deficiência realmente, né? Aqui no Brasil. E tu vê, né? No mundo, o pessoal executam a arte de uma forma top, né? Top. E tu falou uma coisa, uma verdade. Muitas vezes essa arte ela atinge muito mais o público do que muitas bandas gospel que se limitam, né? Se limitam na arte por causa disso, por causa desse preconceito. É porque são músicas que a gente canta na igreja, né? É música pra cantar na igreja. Não se tem... Aliás, hoje em dia se tem, mas por muito tempo não se teve a música como entretenimento, que é algo que a música também é. Porque a pessoa... Eu vou limpar a minha casa, eu vou varrer. Eu não vou colocar o maior worship do mundo... O maior worship do mundo pra limpar a minha casa, que senão eu tá varrendo e vou começar a chorar. Né? Eu quero limpar a casa, eu quero uma música mais animada. Só que a gente enjoa de ouvir Filhos do Homem a vida inteira com música animada. Exato. Sabe? E às vezes as pessoas entendem uma coisa... elas acreditam tanto numa forma que elas querem associar isso em toda a circunstância do dia a dia, em todos os momentos do dia a dia. Por exemplo, eu tô indo pro trabalho, eu tô escutando worship, eu tô chorando. Eu tô no trabalho, no meu intervalo, eu tô escutando worship, tô chorando. O worship é isso, ele prepara o ambiente, atmosfera, né, atmosfera e tal, timbres e, sabe? Legal. Mas eu vou passar sempre chorando. Eu preciso pro trabalho uma música pra cima, uma música que vai me dar, por exemplo, vai me despertar uma esperança, uma alegria, pra me começar meu dia bem, né? E muitas pessoas às vezes condenam isso. Não, tá escutando essa música aí, não, isso aí não. E é um erro, né? Mas eu ainda acho que a relação música cristã e música não cristã e tal, eu escuto música gospel, eu não escuto só música gospel, eu escuto música do mundo. Eu acho que isso é muito pessoal. Porque eu tenho a tia. A minha tia, ela é crente. Mas ela tá em casa e escuta um pagode. Ela gosta do pagode. Eu queria lembrar o nome do pagode, é engraçadinho assim. É que pagode tem um monte, né? Tem vários pagodinhos, né? Tem até Exalta Samba, que não é samba, é pagode. É contraditório. Mas tem um... Eu não me separo de você, mulher, nem se a Globeleza um dia me quiser. Se na Mega Sena eu vencer, fico com... Essa letrinha boba, assim. Se no Barcelona eu for camisa 10, me vestir de ouro da cabeça aos pés, mesmo assim, se isso acontecer, fico com você, fico com você. É umas coisinhas bobinhas assim. Aí a minha tia, ela escuta os pagodinhos dela em casa. Mas isso não afasta ela de Deus, porque ela não tá nem aí pra música. Ela não tem esse apego sentimental da música. Ela só gosta do ritmo, gosta da batida. Gosta da batida. Mas agora a pergunta que se faz é o seguinte. No momento que eu escuto uma música e essa música tá falando
alguma história do dia a dia de uma família, ou de um casal de namorado, ou de um homem ou de uma mulher, aonde está o pecado nisso? Aonde que está o pecado? Porque às vezes as pessoas rotulam como pecado, né? Então quer dizer assim, se tudo hoje em dia que a gente faz é atrelado às coisas da vida, né? Tu vai assistir um filme. Então é pecado tu assistir um filme. Pois então. Qual a diferença de tu assistir um filme e tu assistir uma música? Tem uma diferença. Eu digo na questão cristã, né? Do cristianismo. Sim, com certeza. Se tu assistir um filme que é inteiramente consagrado a coisas do mal, ao maligno, a coisas que são satânicas, né? Que não é da nossa linha, que nós somos cristãos, ou tu vai escutar uma música que ela vai te levar para um lado onde tu não acredita, né? Então muitas vezes as pessoas olham diversos filmes onde pregam inverdades, elas olham bastante e às vezes estão com preconceito de escutar uma música onde fala muita verdade do dia a dia. O negócio é que, voltando pro pode ou não pode escutar a música que não é feita para ser cantada na igreja? Não dá pra falar se pode ou não pode, depende. É tão pessoal que se eu escuto uma música triste, eu fico triste. Aí se essa minha tia, que gosta de ouvir os pagodes dela em casa, escuta a música triste, ela... Que música estranha, toca outra. Entendeu? Ela não é tão ligada com a música assim, ela só quer ouvir a batida. Ela só quer dar swingada, assim. O negócio é a gente... É o tanto que a música influencia na nossa vida. É por isso que, pra saber se algo é certo, se pode ou não pode, voltando pro mesmo assunto, se pode ou não pode fazer, eu preciso me conhecer, e pra me conhecer eu preciso conhecer Jesus. Exatamente. Então eu preciso me policiar, eu preciso ter o conhecimento, e em Tiago vai falar, se você quer ser sábio, pede pra Deus sabedoria. Você precisa ser sábio, você tem que ser inteligente, pede pra Deus que Ele te dá. E daí a gente tem que ter a noção de saber que, se eu escutar esse tipo de música aí, eu vou ficar mais irritado e eu estou mais propenso a pecar. Porque ouvir ou não ouvir algo, comer ou não comer algo, há casos e casos, né? Mas na grande maioria das vezes não é pecaminoso. O que é pecado é o que sai da gente. É o que a gente vai fazer depois de ouvir isso, né? Então, eu estou escutando uma música que fala... Como que é o... I am the highway to hell. Eu estou na rodovia pro inferno. Não é uma coisa legal de você ouvir. Não é, é melhor você escutar o Starway to Heaven, né? Porque geralmente o que tu faz, o ser humano, ele usa, ele consome, é aquilo com que ele se identifica. Exatamente. Né? Esse é o problema. Eu gosto de coisas vintage, né? Coisas antigas. Eu me identifico com isso. Me identifico. Agora, é a mesma coisa uma música, né? Se a letra da música vai falar alguma coisa onde eu achar legal, é porque eu tô acreditando naquilo. A gente acaba concordando, né? E aí entra aquela parte onde nós falamos sobre olhar as escrituras e não questionar. Pode ou não pode? Não, o que é a verdade para mim? Se a verdade para mim eu vou abaixar e vou rebolar e não sei o quê, cara, a minha verdade é essa. Então quer dizer... eu já tô fora do segmento dos mandamentos cristãos, né? Agora, se eu for ver coisa sobre a vida, sobre o dia a dia, eu tô dentro. É simples, não precisa questionar se pode ou não pode, né? Eu preciso me identificar e saber que aquilo é pra mim ou que aquilo não é pra mim. Eu já tive um podcast. Eu ainda tenho porque eu não abandonei ele. Tem um grupo de Facebook dos meus amigos que se chama Historiando, é um grupo de história, eu acho que hoje tá com 150 mil membros do grupo, alguma coisa assim. E eles me convidaram, tu gosta de falar? Faz um podcast de história aí. Aí eu peguei e fiz um podcast em que eu entrevistava um monte de músico crente. Porque eu não conhecia nenhum historiador pra eu entrevistar e também não manjo de história, né? Aí eu entrevistei uma galera lá. Eu entrevistei um cantor de Minas Gerais, entrevistei o Luffy, ex-bateria da oficina, Vitor Pradella, uma galera massa aí. Mas daí teve um dia que eu pensei, eu tenho que parar de convidar só músico crente porque não tem nada a ver com o grupo. Eles vão me demitir daqui a pouco. Aí eu entrevistei um cara que eu admiro muito o trabalho dele, não concordo com o trabalho dele, mas eu entendo
o porquê que ele faz o que ele faz. Thiagson é o nome dele. O Instagram dele é canal do Thiagson. Ele é músico. Ele tem formação em música. E a tese de mestrado dele foi sobre funk carioca. E hoje ele é um pesquisador do funk. Eu, como bom roqueiro que sou, sempre fui aquele cara que dizia que funk é um lixo. Funk não é música. Funk é barulho. Né? Aí quando eu descobri que tem um cara que é pesquisador de funk, eu fiquei curioso. O que tem de tão especial no funk? No funk carioca, funk batidão, pá, tutu, tchá, tchá. Enfim. E esse cara começou a falar e eu entrevistei ele. A gente fez uma live no Instagram. E eu, como bom cristão, você é cristão, você sabe que a maioria das músicas do funk vão falar sobre sobe, desce, empina e rebola, toda bonita, toda gostosa, né? Essa musiquinha do vídeo, eita, Giovana, o forninho caiu, a menina tá dançando lá, o forninho caiu, enfim. A mente viajando, né? E esse cara tava falando sobre o funk. Na verdade, o funk, ele não fala... A intenção do funk não é sobre falar sobre coisas maliciosas e tal. Porque o que acontece? O cara que compõe o funk, normalmente é da favela. E ele compõe sobre o que acontece lá. E algo que ele me falou que deu uma mudança... Uma das mudanças de chave na minha cabeça foi quando ele disse que, cara, o funk fala de arma, o funk fala de droga, o funk fala de coisas ilícitas sexuais. Mas essas coisas não existem porque o funk fala disso. O funk fala disso porque essas coisas existem. É o que nós estávamos falando agora, né? Sobre... geralmente as músicas falam do que é o dia a dia do compositor, né? Uhum. Logo, se eu tenho um estilo de vida, se eu tenho se eu sou um cara que eu acordo de manhã às 6 horas da manhã, pego o trem, pego o metrô, vou pro trabalho, aí vejo um monte de coisa, a minha composição vai ser baseada na minha vida, naquilo que eu tô vivendo, né? Naquilo que eu acredito, naquilo que eu vejo. É o mundo em que eu faço parte ali. Então, é claro, o funk carioca, né? O pessoal escreve o dia a dia deles. É aquilo que eles vivem. Aquilo que eles vivem, não é exatamente. E tu colocou bem isso. Na verdade, o rapaz colocou bem, né? Não é o isso funk não acontece que tá por falando, causa do funk, né? mas é o dia a dia. Exatamente. É o que acontece. Então, a diversidade, né? É a diversidade que tem. E o que acontece, quando a gente quer converter o funkeiro, a gente faz ele parar de cantar funk. Quando o problema não é o funk. O problema é o que acontece nesse mundo de funk que ele vive, sabe? O problema não é o funk, o problema não é a batida, o problema não é a música, o problema é a causa da música. A música fala sobre droga, quer dizer que tem droga rolando no meio. E se você quer acabar com os funks sobre drogas, você quer acabar com os funks sobre imoralidade sexual, você quer acabar com o funk que fala sobre tráfico, sobre tiro, sobre bandidagem, não acabe com o funk. Funk é um gênero musical. Entendeu? E é verdade. É uma verdade. E você não dança tão feliz ouvindo um rock quando você dança um funk passinho romano. É os sons, né? O groove, né? É o groove. É groove, né? é o então, compasso. A gente, como crente, convertiu o funkeiro. Agora, esquece o funk da sua vida, você vai ouvir Damares. Só que não é esse o ponto, né? A gente tem que acabar com as causas, não com os frutos. Porque daqui a pouco a pessoa fica perdida, né? Até porque a pessoa que cresceu ouvindo funk, ela vai parar de ouvir funk? Ela não vai parar de ouvir, ela gosta do funk. Claro que a gente não tem funk gospel, você não vai louvar Jesus ouvindo tchu tchá, tico tchá, porque esse não é o propósito desse gênero musical, né? O propósito do gênero musical funk é fazer a gurizada dançar no baile, né? Só que se a gente quer parar com... Me perdi no pensamento agora. Não, mas se a gente... não, foi o que tu falou. Eu já falei. É exatamente isso que tu falou. Tu só ia repetir de novo. Mas assim, se a pessoa ela enxerga a vida de uma forma, tá? De uma forma. É que assim, eu e tu podemos viver no mesmo ambiente, mas a nossa visão do que está acontecendo na volta pode ser diferente. Então, às vezes pode estar acontecendo um crime aqui na esquina, mas a minha visão, eu vou estar sempre conectado no que de bom que está acontecendo. Então essa é a diferença. Daqui a pouco eu e tu somos funkeiro, exemplo, né? E aí a minha visão é só para... o meu ponto de vista, o que eu enxergo,
o que é a minha tendência da minha... Aí a gente volta naquela parte. Se Cristo está em mim, o que me contagia? São as coisas boas que eu enxergo. O que não é bom não me contagia. Entendeu? E isso pega muito forte no cristianismo, né? Por exemplo, eu tô vivendo aqui no mesmo ambiente que tu, eu vejo assassinatos, eu vejo tráfico de drogas, eu vejo um monte de coisa, mas isso não tá me contagiando mais. Eu vou ver aquele pessoal, aquela equipe que tá fazendo uma obra social, que tá ensinando a piazada a jogar bola, entendeu? O cara que tá tocando na esquina lá com a folhinha na boca assobiando. Então a minha música ela vai ser o mesmo gênero musical, porém o que eu vou estar contando vai ser aquilo que eu acredito. Exatamente. Né? Então quer dizer, o Cristo dentro de si, ele desperta isso, né? Ele desperta a pessoa a enxergar o que é bom. Claro, não que a gente vai fechar os olhos para de ruim que está acontecendo. Mas é muito interessante isso. Que às vezes a pessoa passa, até nas músicas, muitas músicas que são melancólicas, passa muito sofrimento, que são realmente o que a pessoa está vivendo no momento, né? Então não é o gênero musical, mas sim a mensagem que passa. Então fica aquela questão assim, não pode o funk. Não é que não pode. É o que ele está passando, qual é a verdade que ele está passando, né? Exatamente. Então isso é bem interessante que tu falou, e o estudo que esse rapaz está fazendo, que ele faz, né, sobre o funk, que eu acho fantástico, assim. Na verdade, a música é música, né? Música é música. Independente de gênero musical. Agora, para saber o que me edifica, o que me traz paz, me traz alegria, ou me traz diversão, né? Ou o que me traz... tragédias, tristeza, amargura, melancolismo, né? Então eu acho que é bem isso aí, né? Mas como eu gosto bastante do rock, né? Não, rock eu é melhor. até gosto do funk, dúvida. mas o funk é americano, né? Eu falei do funk sempre, mas eu não escuto funk e não pretendo também. E eu sou roqueiro, né? Tanto que na entrevista eu brincava com o cara, cara, eu só conheço um cara do funk, é o MC Lan, que virou meme. Senão eu não conhecia, porque eu sou do rock. Então me explica bem explicado, porque eu não sei de nada, porque eu sou do rock. E bem legal. Eu perdi bastante do meu preconceito musical com o funk. Uma coisa que ele fez um post falando disso, sabe qual é o gênero musical mais próximo da música clássica hoje em dia? É o funk. Não existe outro gênero musical do mundo mais próximo da música clássica. Óbvio, tirando a música clássica, né? Porque, enfim, tirando a música clássica, o gênero musical mais próximo da música clássica é o funk. Justamente porque a maioria dos funks mais famosos são feitos com samples de músicas clássicas. Então o cara pega esse negócio erudito, o negócio puro e lindo, e adapta para a realidade dele. Né? Isso de certa forma, isso é bonito. É triste por causa do que ele tá falando lá, né? Mas Agora, gêneros musicais é uma questão de gosto. Exatamente. É uma coisa muito pessoal. Não tem como dizer um é melhor que o outro, não. Porque a gente subjetiva. A gente vê, às vezes, até pessoas brigando, né? Por causa disso, né? O pagode. O pagode. Tem gente que não gosta de pagode. Tem gente que não... Minha mãe não gosta de pagode. Tem gente que odeia o funk. Tem gente que odeia o rock. Entendeu? Agora, geralmente, instrumentista... o pessoal mais da área comercial fala, não, o jazz o que é com jazz e tal. Deixa o jazz pros americanos tocar e tal, porque é uma música de lá, né? De lá. Mas então é que o gosto não sei, é que nem time de futebol, né? Né? Sempre tem, meu é melhor que o teu e tal, mas não se discute, né? Mas pra futebol eu tenho um péssimo gosto. Tu é colorado. Eu sou vascaíno. Não. Acho que ela eu sou vascaíno. Lembra do pra vida me derrubar, ela vai ter que me pôr de pé primeiro? Esse é o lado bom de ser vascaíno. Que daí tu já tá lá embaixo, Eu já tô lá embaixo sempre. Já tá lá embaixo. Tem vitória. Então tudo, qualquer tantinho que subir lucro. Qualquer amistoso que a gente empata, a gente solta foguete, assim. Verdade. Vascaíno, olha que derrota da minha vida. Mas assim, Nicolas, cara, muito obrigado por ter vindo aqui participar do programa. Bom, se deixasse, a gente ia ficar... Ficava. Se deixasse,
né, os diretores ali se deixassem, nós ia ficar a noite toda aqui conversando. É bem possível. E ia vir mais assuntos, e enfim, né? Mas a gente vai com certeza ter um outro encontro aqui no Tríade Podcast. Só convidar. Tá? E vamos armar um negócio legal pra tocar uns, cantar uns, né, fazer um som. Bora cantar uns funk. Uns funk. Vai ser bem legal, tá? Muito obrigado, cara. Eu que agradeço. E assim, te admiro mais ainda porque te conheci pessoalmente hoje, né? E qual é que é a tua rede social ali, o pessoal te seguir? Nicolas Garcia, o Garcia com 2 C. Nicolas Garcia. Nicolas Garcia. Garcia. Isso. Escreve Garcia, mas você fala Garcia mesmo. Garcia é estranho. No Instagram, né? Isso. No Instagram, no Facebook, no YouTube, é tudo Nicolas Garcia e o Garcia com 2 C. Bom, se esse vídeo sair antes do dia 22... Então, dia 22, lançamento, primeiro single do EP diferente. E vai ser na sexta-feira. E daí, quem sabe, eu não posso revelar muito, mas quem sabe na próxima sexta já tem outra música. Aí, quem sabe na próxima sexta já tem o álbum completo. Ó... É isso aí. E se caso o vídeo sair depois do dia 22, saiu no dia 22. Se você não viu, você tá perdendo, filho. Dia 22 saiu. Se já saiu, vai estar na descrição desse vídeo. Agora boa. Você é obrigado a colocar na descrição, senão... Boa. Ó, Luan. Pessoal, Luan, faz a boa. Faz a mão Poseidon, aí. Né? Poseidon. De onde é que saiu o Poseidon? Poseidon é porque uma vez ele veio com um tridente na mão aqui. Não, tô brincando. Ele veio erguendo águas, assim. Poseidon, porque é o seguinte, é Possebon. O sobrenome dele é Possebon. Possebon ou Possebon, né? Luan? Possebon. Aí eu fui falar aqui Luan Poseidon. Esse cara tudo rindo ali, né? Rindo. Engraçado, né? As coisas de bastidor assim, ó. Segue o Poseidon no Instagram também lá. Poseidon. Eu quero agradecer aqui também o nosso cara do áudio aí, que é o Johnny, da Johnny Studios, né? Muito obrigado, Johnny, pela tua participação aí. Mais uma vez aí, fortalecendo o Tríade Podcast, juntamente com o Gabriel Ávila Fassbinder, né? Que é meu filho, grande batera. Grande batera. Né? E o diretor aí, que é o Luan Possebon, não é o Poseidon, é o Possebon, que tá nas câmeras de cortes e vídeo, imagem, e etc e tal. Menino é bom. Eu fico me olhando, tem uma coisinha pra gente se enxergar, né? Eu fico até mais bonito. Assim, ficamos, né? Ficamos, né? Eu fiquei até mais forte, eu acho. Aqui. Mais ou menos. Eu vou dizer que sim, porque você é um anfitrião, né? A gente tem que concordar. Nicolas, muito obrigado, tá? E fica estendido aqui o convite para outras vezes a gente sentar aqui de novo e trocar uma ideia e fazer um som. Com certeza. Tá? Tudo de bom para ti e Deus te abençoe. Igualmente. Muito obrigado. Tá? Tamo junto. É os guri.